amigos e alunos. Hoje eu volto com mais uma aula de Direito Penal para a segunda fase da OAB. Eu vou tratar com vocês das peças de liberdade, mais especificamente da peça relaxamento de prisão. Então, as peças de liberdade são o relaxamento da prisão, a liberdade provisória e a revogação da prisão preventiva ou temporária. Então, eu vou projetar para vocês um quadrinho para que vocês possam entender qual que é a medida de contracautela, qual é a espécie de prisão que vai gerar essa medida de contracautela e qual é o efeito da medida de contracautela. Então, o relaxamento da prisão em flagrante, ela terá como cautela, como a espécie de prisão que vai gerar o pedido de relaxamento da prisão, é a prisão, em especial a prisão em flagrante, ilegal. Então guardem isso. O que vai levar o pedido de relaxamento da prisão é uma prisão, em especial a prisão em flagrante, ilegal. Ela tem previsão no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal de 88 e no artigo 310, inciso 1 do Código de Processo Penal. E o seu efeito é a liberdade plena. A segunda peça de liberdade é a liberdade provisória. Ela terá como espécie de prisão, a cautela será então de uma prisão em flagrante legal. Então, no caso da liberdade provisória, ocorreu uma prisão em flagrante legal. Só que o juiz ainda não se manifestou sobre a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, neste caso, a peça cabível será a liberdade provisória. Então, ela terá uma liberdade vinculada. Então, ela pode ser concedida com ou sem fiança e cumulada ou não com as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 e 320 do Código de Processo Penal. E, por fim, a terceira peça de liberdade é a revogação da prisão preventiva ou temporária. Então, qual que é a espécie de prisão? Então, a cautela é tanto a prisão preventiva como a prisão temporária legais, ok? Ela tem previsão, então, ali, como fundamento, o artigo 282, parágrafo 5º e o artigo 316, ambos do Código de Processo Penal. Então, neste caso, quando que eu vou pedir a revogação da prisão preventiva temporária? Quando deixarem de existir os pressupostos que autorizaram a decretação da prisão. Então, o juiz decretou uma prisão preventiva e uma prisão temporária, e eu, como advogado, vou querer demonstrar com esse pedido que os fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva desapareceram. Ok? Que a liberdade, ela era plena, mas após 2011, hoje ela pode estar vinculada às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 e 320. Ok? Então, passamos então agora a análise especificamente do relaxamento de prisão. Então, como que você, candidato, vai identificar se a questão está pedindo de você o pedido de relaxamento de prisão? Então, o enunciado ele vai descrever uma prisão em flagrante ilegal. Então, aquela prisão em flagrante, ela tem violações formais ou materiais. E importante, ainda não ocorreu audiência de custódia, nem oferecimento ou recebimento de denúncia, e nem a decretação da prisão preventiva pelo juiz. Então, se eu tenho uma prisão em flagrante ilegal e parou ali, não tive audiência de custódia, não tive oferecimento e recebimento da denúncia, nem a decretação da prisão preventiva pelo juiz, a peça cabível será o relaxamento da prisão. Uma observação importante, cuidado, porque se eu tenho uma prisão preventiva ilegal, a peça cabível não será o relaxamento de prisão. Então, por exemplo, o juiz decretou uma prisão preventiva sem fundamentação. Então, não caberá o relaxamento de prisão, mas caberá um habeas corpus ao Tribunal de Justiça, porque aí
A autoridade coatora é o juiz, ok? A base legal, então, como eu já falei para vocês, do pedido de relaxamento da prisão em flagrante são os artigos 5º, inciso 65 e 310, inciso 1 do Código de Processo Penal, que vão dizer: artigo 5º, inciso 65 da Constituição. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. E o artigo 310, inciso 1 do CPP, que vai dizer: ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente relaxar a prisão ilegal. Então, o que o candidato deve buscar no enunciado da questão? Ilegalidades formais ou ilegalidades materiais na prisão em flagrante. Então, a ilegalidade formal é aquela que ocorre no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, o delegado não observou alguma formalidade na lavratura da prisão em flagrante. Então, por exemplo, rapidamente, depois eu vou trabalhar com cada uma delas, ele não comunicou o juiz no prazo legal, não comunicou o Ministério Público, não comunicou a família do preso ou outra pessoa por ele indicada. Ok? Então, nesses casos, geralmente as formalidades são aquelas que estão previstas nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal e no artigo 5º, incisos 61, 62, 63 e 64 da Constituição Federal. Ok? E as ilegalidades materiais são aquelas que ocorrem no momento em que a pessoa é efetivamente presa. Então, vai ocorrer alguma situação em que estão ausentes as hipóteses de flagrância, aquelas do artigo 302 e 303 do Código de Processo Penal, vai ocorrer um caso de inexistência do fato, uma conduta que for flagrantemente atípica. Ok? Então, neste caso, a ilegalidade será material e também vai levar ao pedido de relaxamento de prisão. Então, eu vou trabalhar com vocês agora as principais teses que podem ser colocadas no enunciado da questão e como você pode constatar elas. Então, uma primeira tese que pode ser colocada é: a pessoa foi presa sem estar em uma das hipóteses de flagrância prevista no artigo 302 e 303 do Código de Processo Penal. Então, por exemplo, a pessoa praticou o crime, evadiu-se do local e, posteriormente, ele se apresenta espontaneamente na delegacia de polícia. Neste caso, ele não está em nenhuma das hipóteses de flagrante previstas no Código de Processo Penal e se a autoridade policial lavrar a prisão em flagrante dele, esse flagrante será ilegal. Então, vou mostrar para vocês aqui o artigo 302 e 303 do Código de Processo Penal. Então, vai dizer que considera-se em flagrante delito quem? Inciso 1, está cometendo infração penal. Inciso 2, acaba de cometê-la. Inciso 3, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. E o artigo 303 vai dizer que, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Então, a questão pode trabalhar com hipóteses em que o agente não foi perseguido, o caso da apresentação espontânea, ou então de um crime que não era permanente, mas a autoridade policial lavrou a prisão em flagrante dele. Ok? Uma segunda tese que pode ser cobrada é o uso indevido de algemas. Então, é ilegal a prisão em flagrante quando ocorrer o uso ilegal de algemas. Então, hoje, né, pessoal, a gente tem previsão na súmula vinculante número 11, que eu vou projetar para vocês, que estabelece: só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros.
justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade civil, disciplinar, civil e penal, do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, quais são as hipóteses que podem acontecer aqui, então, no caso de uso ilegal de algemas? Então, pode ser um caso em que a questão vai trabalhar em que não existia um fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, ou também não ocorreu a justificativa da excepcionalidade do uso por escrito pela autoridade. Então, nessas duas hipóteses, o flagrante também será ilegal. Uma terceira tese, pessoal, é o caso dos crimes formais. Então, o crime formal é aquele em que o tipo penal prevê conduta e resultado, mas o crime se consuma apenas com a conduta. Ok? Então, nesses casos, pessoal, é possível a prisão em flagrante, mas a prisão deve ocorrer no momento da conduta. E geralmente, quando é trabalhado o caso de um crime formal, por exemplo, a concussão, a questão vai trabalhar com a exigência. Então, um policial faz a exigência de algum valor e posteriormente, então, quando a pessoa, 2, 3 dias depois, vai efetuar o pagamento, esta pessoa, esse policial, é preso em flagrante. Então, neste caso, se for lavrado a prisão em flagrante deste policial, a prisão em flagrante é ilegal, porque no momento da entrega do valor é mero exaurimento do crime formal, ok? Uma quarta tese que pode ser cobrada é o caso do flagrante preparado. Então, o flagrante preparado ele é ilegal, ele ocorre quando existe uma indução à prática do delito. Então, há uma indução, existe um agente provocador, que pode ser tanto público como particular. E essas pessoas depois então adotam precauções para que o delito não se consuma. Então é aquele exemplo clássico do policial que vai solicitar a droga. Então aquela pessoa está solicita a droga e posteriormente vai efetuar a prisão em flagrante dele. Claro, cuidado com o caso, porque o crime de tráfico de drogas ele é um crime de conteúdo múltiplo, tem vários verbos no tipo penal. Então, neste caso, pela venda, o flagrante é ilegal, ok? Nós temos até súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 145, que vai dizer, eu vou projetar para vocês, que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, neste caso, como o crime é impossível, o fato será atípico e o flagrante, se ocorrer, ele será ilegal, ok? Uma quinta tese que pode ser cobrado é o caso do flagrante forjado. Então, ele também é ilegal porque o flagrante forjado ocorre quando policiais, então, agentes públicos ou particulares criam provas de um crime inexistente, a fim de legitimar a prisão em flagrante da pessoa. Então, são exemplos clássicos do policial que vai, então, colocar uma substância entorpecente ou no veículo da pessoa, ou então na própria roupa da pessoa, munições, para depois efetuar a prisão desta pessoa. Então, neste caso, se ocorrer a prisão em flagrante, esse flagrante também será ilegal. Uma sexta tese que pode ser cobrada é o caso do flagrante baseado em prova ilícita. Então, neste caso, se ocorrer o flagrante baseado em uma prova ilícita, esse flagrante será ilegal. Então, como exemplos que eu poderia dar para vocês, os policiais que sem autorização acessam as conversas no aplicativo do WhatsApp da pessoa presa, também obrigam a pessoa a fazer o teste do bafômetro. Então, nestes casos, se o flagrante se basear em prova exclusivamente ilícita, esse flagrante será considerado ilegal e é possível o pedido de relaxamento. Uma sétima tese é o caso do flagrante em crime impossível. Então, quando que ocorre o crime impossível? Quando existe uma ineficácia absoluta do meio ou por uma absoluta impropriedade do objeto
E por que que é ilegal? Porque o crime impossível é causa de atipicidade da conduta. Então, se o delegado de polícia lavrar uma prisão em flagrante no caso de um crime impossível, essa prisão também será ilegal. Uma oitava tese que pode ser cobrada, então, pode ocorrer a proibição de assistência ao preso ou conduzido pelo seu advogado. Então, vocês sabem que o Estatuto da OAB foi alterado recentemente pela Lei 13.245 de 2016, possibilitando que o advogado, então, nos direitos do advogado, assistir o seu cliente durante o interrogatório. Então, a questão pode trabalhar com uma hipótese em que o delegado proibiu o advogado de acompanhar o interrogatório do seu cliente. Neste caso, a prisão é ilegal. Uma nona tese, pessoal, é o caso da prisão ilegal quando o preso é deixado ou mantido incomunicável. Então a gente sabe que não é possível a incomunicabilidade do preso. Então ele tem direito a conversar com seus familiares, tem direito a advogado. Então, neste caso, se a autoridade policial manter o preso incomunicável, também vai gerar a ilegalidade da sua prisão. Uma décima tese que pode ser trabalhada é a não entrega ao preso da nota de culpa. Então, vocês sabem que o delegado de polícia ele deve passar a nota de culpa para o preso no prazo de 24 horas. Então, duas hipóteses que podem ocorrer aqui no caso da nota de culpa. Ou o delegado ele não entrega a nota de culpa para o preso, ou ele entrega após as 24 horas estabelecidas em lei. Nessas duas hipóteses, a prisão será ilegal. Então, vou mostrar para vocês aqui o que estabelece o artigo 306 do Código de Processo Penal. No parágrafo 2º, ele vai dizer que no mesmo prazo, então, que é o prazo do parágrafo 1º, que é de 24 horas, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas. Então, se por acaso o delegado não entregar a nota de culpa, ou se a nota de culpa não tiver os requisitos estabelecidos em lei, então, com o motivo da prisão, o nome do condutor ou das testemunhas, ou então se o delegado entregar a nota de culpa após o prazo de 24 horas, a prisão será considerada ilegal. Ok? Uma 11ª tese que pode ser cobrada é o caso da prisão ilegal quando não ocorrer a imediata comunicação da prisão ao juiz, ao Ministério Público e à família do preso, ou a outra pessoa por ele indicada. É o que estabelece o caput do artigo 306 do Código de Processo Penal, que vai dizer: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontrem serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Então, no caso da autoridade policial não comunicar imediatamente ao juiz, ao Ministério Público ou à família do preso ou a pessoa por ele indicada, a prisão também será considerada ilegal. Uma 12ª tese que pode ser cobrada é o caso de o delegado não encaminhar no prazo de 24 horas contados da captura o auto de prisão em flagrante ao juiz competente. Então, o delegado, ao lavrar o auto de prisão em flagrante, ele tem 24 horas para remetê-lo contados da captura. É o que estabelece o artigo 306, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que vai dizer: em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome, a gente já vai trabalhar, tem que encaminhar cópia à Defensoria Pública. Então, cuidado, que pode ser trabalhado, que o delegado, então, excedeu esse prazo de 24 horas para encaminhar o auto de prisão em flagrante ao juiz. Nesse caso, a prisão será ilegal. Uma 13ª tese é a parte final do parágrafo 1º ali, que é o quê? Não encaminhar à Defensoria Pública também a cópia do auto de prisão em flagrante. Então, quando que a autoridade policial tem o dever de comunicar e encaminhar à Defensoria Pública
cópia do auto de prisão em flagrante quando, ao ser interrogado, o preso não indicar advogado. Neste caso, conforme também estabelece o parágrafo 1º do artigo 306, então na sua parte final, o delegado deve encaminhar cópia do auto de prisão em flagrante também à Defensoria Pública. Então vai dizer que em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, essa parte final que importa, caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral à Defensoria Pública. Então, se não for encaminhado à Defensoria Pública, cópia do auto de prisão em flagrante, no caso de o preso não indicar o nome do seu advogado, a prisão também será considerada ilegal. Uma 14ª tese que pode ser trabalhado é o caso da ilegalidade na lavratura do APF nos crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima ou de ação penal privada quando não existir a manifestação da vítima. Então, vocês sabem que, conforme o artigo 5º, parágrafos 4º e 5º do Código de Processo Penal, até vou projetar para vocês aqui, para que vocês entendam, olha que estabelece os parágrafos 4º e 5º do Código de Processo Penal. O inquérito, nos crimes em que a ação penal depender de representação, não poderá ser ela ser iniciado. E o parágrafo 5º, nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentá-la. Então, a autoridade policial só pode proceder à lavratura do auto de prisão em flagrante nos casos de crime de ação penal pública condicionada e ação penal privada, se houver autorização da vítima. Então, a questão pode trabalhar com uma hipótese em que a vítima de um crime de ameaça, então no caso de ameaça com violência doméstica e familiar contra a mulher, a vítima não representou criminalmente, mas mesmo assim o delegado fez a atuação em flagrante do conduzido. Neste caso, como não existe autorização da vítima, esta prisão é ilegal. Ok? Uma 15ª tese que pode ser trabalhada é o caso da prisão em flagrante nos casos de homicídio culposo na direção de veículo automotor ou de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, no caso em que o agente presta pronto e integral socorro à vítima. Neste caso, conforme estabelece o artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro, não é possível também fazer autuação em flagrante do agente. Então, olha o que estabelece o artigo 301 do CTB. Ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante e nem se exigirá fiança se prestar pronto e integral socorro àquela. Então a questão pode trabalhar com um caso em que o agente acabou causando um acidente, causando a morte de alguém culposamente e conduzido à delegacia. Então ele presta socorro, mas conduzido à delegacia, o delegado autua ele em flagrante. Neste caso, a prisão é ilegal. Uma 16ª tese que pode ser trabalhado é no caso de uma prisão em flagrante em um crime de menor potencial ofensivo, em que o agente assuma o compromisso de comparecer ao juizado especial criminal. Então, neste caso, se assumir o compromisso, assinar o termo, assumindo o compromisso de comparecer ao juizado especial criminal, a autoridade policial não pode autuá-lo em flagrante. É o que estabelece o parágrafo único do artigo 69 da Lei 9.099 de 95, que vai dizer: ao autor de fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, tudo bem. Então, se o agente assumir o compromisso de comparecer ao juizado especial criminal, não será lavrado o flagrante do agente. Uma 17ª tese, e é praticamente linkada com essa 16ª, é o caso da prisão em flagrante no caso do usuário de drogas. Então,
no caso de posse de drogas para consumo pessoal, que está previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Então, neste caso também, não vai ser lavrado o flagrante. E cuidado, pessoal, com uma observação. Aqui no caso da posse de drogas para consumo pessoal, mesmo que a gente não assine o termo de compromisso de comparecimento ao juizado especial criminal, não pode a autoridade policial autuar e fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante. Neste caso, então, mesmo que ele não assuma o compromisso de comparecer ao juizado, não é possível a realização ou a confecção do auto de prisão em flagrante, ok? Então, é o que está lá previsto no parágrafo 2º do artigo 48 da Lei de Drogas. Então, tratando-se da conduta prevista no artigo 28 da lei, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando as requisições dos exames e perícias necessários. E por que não é possível, pessoal, autuá-lo em flagrante, mesmo que ele não assuma o compromisso de comparecer ao juizado especial criminal? Porque no preceito secundário do crime estabelecido no artigo 28 da Lei de Drogas, a gente não tem a pena de prisão. Então, por isso que não é possível autuá-lo em flagrante, mesmo que ele não assuma o compromisso de comparecer ao juizado especial criminal. Uma 18ª tese que pode ser cobrado é a inversão da ordem das oitivas prevista no artigo 304 do CPP. Então, qual que é a ordem, a sequência de oitivas que o delegado de polícia deve fazer na lavratura do auto de prisão em flagrante? Então, olha o que estabelece o artigo 304 do CPP. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor, então, primeiro condutor, e colherá desde logo a sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá a oitiva das testemunhas que acompanharem e, por fim, o interrogatório do acusado. Então, esta é a sequência. Condutor, testemunhas e, por fim, é feito o interrogatório. Então, pode acontecer que no enunciado conste que o delegado, ao receber o preso, imediatamente, como primeira oitiva, faz o seu interrogatório. Neste caso, tendo em vista a inversão da ordem das oitivas, essa prisão também será ilegal. Uma 19ª tese que pode ser cobrada é a falta do laudo de constatação de natureza de substância entorpecente lá no caso do crime de tráfico de drogas. Então, aquele laudo de constatação provisória da droga. Então, quando a polícia elabora aquele laudo de constatação provisória, ele serve para a lavratura da prisão em flagrante e também para o oferecimento da denúncia. Então, no caso de não ser confeccionado esse laudo de constatação provisório, a prisão também será considerada ilegal. Então, olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 50 da Lei de Drogas. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Então, na falta do laudo de constatação provisório, a prisão também será ilegal. E, por fim, uma 20ª tese que pode cair é no caso de um fato atípico. Então, cuidado, imaginem uma hipótese em que o delegado autua alguém em flagrante, tendo em vista um crime que é insignificante. Então, é possível a aplicação do princípio da insignificância. Então, teve o furto de uma caneta Bic e o delegado autuou ele em flagrante. Então, nesse caso, como é patente a atipicidade material do fato, também é possível o relaxamento da prisão. Ok? Então, essas são as teses principais que podem ser cobradas. E passamos agora, então, quais são os pedidos? Então, o que o advogado vai pedir no relaxamento da prisão? Então, por óbvio, o primeiro pedido é o relaxamento da prisão em flagrante. Agora, cuidado e não esqueçam que é indispensável pedir a expedição do alvará de soltura. Porque não adianta o juiz relaxar e não expedir o alvará de soltura. Então, os pedidos são o relaxamento da prisão em flagrante e a expedição do alvará de soltura, ok?
observações importantes, que é possível que você faça um pedido subsidiário. Então, você pede o relaxamento da prisão e subsidiariamente, então, se o juiz entender que não é caso de relaxar, você pode pedir a liberdade provisória. Então, você pede o relaxamento fundamentando na ilegalidade da prisão. Mas caso o juiz entenda que a prisão não é ilegal, você faz um pedido subsidiário de liberdade provisória, fundamentando que não existe os requisitos e os fundamentos para a decretação da prisão preventiva. E uma observação importante, jamais peça a absolvição nesse pedido de relaxamento, né, pessoal? Por quê? Porque nós ainda estamos numa fase pré-processual, então não se fala em absolvição. O nosso objetivo é pedir a liberdade do nosso cliente, ok? Passamos agora então, pessoal, eu vou mostrar para vocês um modelo de uma peça, como vocês fariam a peça num caso desses, ok? Então, eu vou projetar para vocês aqui na tela. Então, o primeiro é o endereçamento. Então, vocês encaminhariam ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da... Aí, com uma questão, se a questão não trabalhar, pessoal, vocês não vão inserir nenhum dado que não conste do enunciado. Então, excelentíssimo senhor juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de... Então, se não tiver essa informação, vocês só vão colocar o espaço. Ou então, se for um caso de um crime de competência da Justiça Federal, será encaminhado para o excelentíssimo senhor doutor juiz federal da Vara Criminal da Seção Judiciária de espaço. Ou então, se fosse um caso de um crime da competência do Tribunal do Júri, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de. Então, observações importantes, pessoal, não invente dados. Se a questão não trouxer o local, coloque apenas, pode botar entre aspas, colocar um tracinho, mas não invente dados, porque você estará automaticamente eliminado, porque você acabou de identificar a sua peça. Então, você pode também deixar um espaço entre o endereçamento e a qualificação, então pode deixar algumas linhas, em especial porque essas peças de liberdade elas são peças que não são tão extensas, então você tem uma quantidade de linhas suficientes para fazer uma peça adequada. Então, posteriormente você vai passar para a qualificação, vai o encaminhamento para o juiz, a peça cabível e o fundamento legal. Então, aqui eu botei XXX, mas no caso de vocês, possivelmente o enunciado vai trazer o nome do seu cliente. Se no enunciado você não tenha a qualificação dele, coloque dessa forma: nacionalidade, estado civil, profissão, RG, residente domiciliado no endereço, máximo coloque pontinhos. Aí, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, por seu advogado, aí tem vários termos, por seu advogado infraassinado, abaixo assinado, aí utilize o termo que você preferir. Requerer, aí eu gosto de trabalhar, pessoal, com o nome da peça em caixa alta. Então, vem requerer o relaxamento da prisão em flagrante, aí com o fundamento que eu já passei para vocês, com o fundamento nos artigos 5º inciso 65 da Constituição Federal e 310, inciso 1 do Código de Processo Penal, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Então, mais uma vez, aquela observação, não invente informações, tipo o número do CPF. Então, se o enunciado não está dando essas informações, coloque apenas RG, CPF, porque senão você vai identificar a sua peça e estará eliminado. Então, posteriormente, passe para ponto 1, os fatos. Então, na parte dos fatos, você fará um breve relato sobre os fatos. Não perca tempo aqui com os fatos, pessoal, porque nesse caso não é pontuado. Então, não invente dados, faça um breve relato de como ocorreu a prisão. Ok? E aí, para um ponto 2, nós vamos passar para o direito. Então, do direito. Então, aqui no direito, você vai buscar, então, lá no enunciado, aquelas informações que permitam você trabalhar, desenvolver as ilegalidades formais ou materiais. Então, essas teses que eu passei para vocês, vocês vão buscar no enunciado e vão trabalhar aqui na parte do direito. Seja objetivo, o mais objetivo possível, pessoal.
sustente a tese, não é necessário ficar transcrevendo a íntegra dos dispositivos para não perder muito tempo. Ok? E posteriormente, então, como item 3 do pedido. Então, eu gosto de trabalhar com essa forma. Então, ante o exposto, requer que seja reconhecida a ilegalidade da prisão em flagrante, que é isso que você busca no relaxamento, que é seja reconhecida a ilegalidade da prisão em flagrante e imposto o seu relaxamento. Então, com fundamento no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, a fim de que possa responder a eventual processo em liberdade, e aí não se esqueçam, com a expedição do respectivo alvará de soltura. Ok? Aí você faz o fechamento nestes termos, pede deferimento, e aí que, da mesma forma, pessoal, não invente informações, coloque local, data, advogado e OAB número, não invente dados e, por favor, não assine a peça. Ok? Então, isso é o que eu tinha para tratar com vocês na aula de hoje. Eu ainda farei outros vídeos trabalhando as outras peças de liberdade. A liberdade provisória e o pedido de revogação da prisão preventiva ou temporária. Ok? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações para que você possa receber as informações dos próximos vídeos que serão publicados. Bons estudos e um grande abraço.